Só quem já encontrou o próprio irmão sem vida por causa de uma roleta online sabe o que dor de verdade significa. Meu nome é Camila Souza, tenho 28 anos, sou assistente administrativa em uma clínica odontológica aqui em Belo Horizonte. Sempre gostei da minha rotina, acordar cedo, cuidar das tarefas da casa, correr para o trabalho, voltar no fim do dia, preparar o jantar, mas, honestamente, nada disso faria sentido se não fosse pelo meu irmão, Eduardo. É difícil começar essa história sem sentir o peito apertar de saudade do tempo em que a gente era só 2 irmãos, tentando dar conta da vida após a morte da nossa mãe. O Eduardo tinha 32 anos, e apesar de ser meu irmão mais velho, muita gente dizia que a gente parecia quase gêmeos de tão unidos. Ele trabalhava como motorista de aplicativo desde que foi dispensado da fábrica de automóveis uns 2 anos antes. Eduardo nunca foi de reclamar. Pelo contrário, sempre tentava fazer piada mesmo nas situações mais difíceis. Sorriso aberto, jeito pacato, todo mundo do bairro conhecia ele. Tinha um coração enorme e a cabeça sempre cheia de sonhos meio infantis para quem já tinha passado por tanta coisa. Abrir o próprio negócio, mudar para um bairro melhor, arrumar um cachorro grande para fazer companhia, levar nosso pai, que faleceu há anos, para pescar novamente, mesmo sabendo que ele não estava mais aqui. A vida foi dura com a gente. Depois do câncer da minha mãe, as dívidas se acumularam e, sem emprego fixo, decidimos juntar forças. Morávamos num apartamento pequeno de 2 quartos, na Zona Norte. Não era o lugar dos sonhos, mas era nosso lar, recheado de lembranças, receitas que aprendemos com a mãe, filmes que assistimos juntos jogados no sofá. Ninguém tinha muito luxo, mas todo mês lutávamos para manter as contas em dia e alguma alegria no fim de semana. A simplicidade nos unia. Na nossa família, sobrou só a gente 2 mesmo. Não era raro ver o Eduardo inventando motivos para me alegrar. Café da manhã na cama nos meus aniversários, mensagens motivacionais pelo WhatsApp quando ele sentia que eu estava mal, até surpresas simples, tipo o meu chocolate favorito no armário. Ele tinha esse jeito protetor, meio bronco, mas sempre carinhoso. Eduardo não estava namorando, desde o último relacionamento que terminou mal. Dizia que ainda precisava se encontrar, ajeitar as contas, realizar alguns sonhos antes de tentar algo sério de novo. Ele tinha muitos amigos, os da época da escola, os do futebol na quadra aos sábados, os colegas de aplicativo, o grupo de WhatsApp do bar que só se encontrava nas datas especiais. Mesmo assim, era comigo que ele dividia os segredos, os medos e as esperanças. Meu irmão era meu chão, minha família, meu melhor amigo. Nunca passou pela minha cabeça que uma coisa virtual, como a roleta online, pudesse destruir tudo. Para mim, ele sempre foi forte, até o dia em que deixou de ser. O começo de tudo parece tão bobo quando a gente olha para trás. Foi numa sexta-feira qualquer, como tantas que tivemos, quando o Eduardo voltou para casa mais tarde do que o normal. Lembro do barulho das chaves na porta, mochila largada no sofá, o jeito acelerado de quem vem com uma novidade importante para contar. Ele me chamou para a cozinha, abriu uma Coca-Cola gelada e começou a falar sem parar, os olhos brilhando daquele jeito que só vi nele quando ele descobriu algo novo ou achou um motivo para se empolgar. Camila, você não vai acreditar. Sabe o William, meu colega das corridas? Ele me mostrou um negócio hoje, roleta online. Sério, dá para ganhar dinheiro sem sair de casa. O cara botou R$50, saiu com quase 1.000 em menos de meia hora. Eu ri, desconfiada. Essas coisas nunca me convenceram, mas ele insistiu, mostrando no celular vídeos de gente fazendo apostas, comemorando vitórias, jogando fichas como se fossem de verdade. Só precisa até sorte, mana, ele dizia. É bem parecido com aquele cassino que a gente vê em filme. Ele sempre sonhou em ir para Las Vegas, viver um fim de semana como milionário. Aquela noite, a roleta online era a Las Vegas do Eduardo. Ao contrário do que muita gente pensa, não foi ganância nem desespero que fez meu irmão criar logo uma conta no site. Acho que era cansaço mesmo. Cansaço de viver apertado, trabalhar feito um condenado e não ver futuro. Ele sempre se ressentiu da falta de oportunidades. Dizia que a vida da gente parecia um labirinto sem saída. O William, animado, tinha mandado um link de cadastro dizendo que, de quebra, ainda dava bônus para os amigos que entrassem. A propaganda era agressiva. Primeiro depósito dobrado. Jogue sem risco. Eduardo nunca foi do tipo de cair fácil em armadilhas, mas aquilo parecia diferente. Talvez mais sofisticado. Só de curiosidade, para experimentar, comentou, como quem só quer ver o que acontece. Eu tentei não me importar. Achei que era só mais uma das fases dele, igual quando ficou viciado em xadrez online ou nos torneios de FIFA.
Só que ali, naquela noite, eu já percebi o quanto aquela possibilidade de ganhar algum dinheiro rápido atingiu ele em cheio. Ele estava endividado com parcelas do carro, cartão estourado, contas atrasadas e toda semana vinha o peso de não conseguir entregar nada melhor para nós dois. Quando entrou no site, ficou quase hipnotizado. A roleta online tinha cores chamativas, efeitos sonoros que imitavam o real, mensagens piscando o tempo todo. Última chance! Aposte agora e dobre seus ganhos! Ele apostou R$ 50, bem baixo, só para sentir o clima. Ao girar, ficou olhando o ponteiro como uma criança esperando o presente de aniversário. E por sorte ou azar, ganhou na primeira rodada. Pulou da cadeira, me chamou correndo, todo eufórico. Camila, olha isso, ganhei R$ 200. Foi assim, simples e rápido, que a roleta online entrou na nossa vida. Naquele momento eu não sabia, mas foi ali que tudo começou a desmoronar. Você lembra do primeiro pecado do seu melhor amigo? Eu lembro do primeiro giro da roleta do meu irmão. A ascensão do Eduardo foi tão rápida e intensa quanto inesperada. Parece quase irônico olhar para trás e perceber como essa fase inicial da roleta online foi, de certa forma, um dos momentos em que vi o meu irmão mais feliz desde a adolescência. Nos dias seguintes à primeira vitória, era como se uma energia nova tivesse invadido a casa. Ele acordava animado, ligado no 220, planejava o dia entre as corridas do aplicativo e o só dar uma olhadinha na roleta online. No sábado seguinte, Eduardo já estava contando para todos os amigos e conhecidos sobre sua descoberta. Mostrava prints de tela, exibindo os ganhos do site, vibrava ao relembrar como tinha multiplicado o dinheiro. Virou quase o centro das conversas no bar da esquina. Tá vendo o Edu? Virou apostador profissional agora. Ele ria, brincava, dizia que logo ia me levar para jantar num restaurante caro com dinheiro da roleta. O mais assustador é que, realmente, nos primeiros tempos, só parecia haver benefícios. Com o lucro que fez daquela rodada de sorte, pagou a conta de luz atrasada, encheu a despensa de casa, até reservou parte para cobrir uma dívida antiga do cartão da nossa mãe. Ganhou mais umas rodadas, fez pequenas festas, comprou pizza, refrigerante, cerveja para celebrar. E entre uma rodada e outra, o brilho nos olhos dele era absoluto. Eu cheguei a pensar, no fundo, que talvez estivesse errada ao desconfiar tanto. Nessa época, ele começou a alimentar grandes sonhos. Camila, se eu continuar nessa média, daqui 2 meses dá para juntar o suficiente e a gente aluga outro apartamento. Imagina! Falava também em trocar o carro, planejar uma viagem para o litoral. O jogo alimentava uma falsa esperança, mas o Eduardo acreditava de verdade estar num caminho de ascensão. Sempre que ganhava, fazia questão de compartilhar comigo. Uma manhã, colocou um bilhete na porta do meu quarto. Ganhei R$ 350 antes das 9 horas. Hoje o almoço é por minha conta. Eu não sabia se ria ou me preocupava, porque ver ele tão animado era raro. No fundo, aquela onda de ganhos deu identidade e autoestima para ele depois de tanto tempo apanhando da vida. Outros amigos entraram na onda influenciados pelo entusiasmo do Eduardo. O grupo de WhatsApp pegava fogo. Um mandava dicas de jogadas, outro contava sobre um giro de sorte. Todos pareciam pescadores contando vantagem. Aquela rotina começou a fazer parte da nossa casa também. Almoços apressados para não perder a rodada boa, relógio de apostas cronometrado. E quanto mais ganhava, mais Eduardo acreditava que sabia dominar a roleta online. Ele passou a estudar a ciência do jogo, buscava padrões, anotava combinações, assistia vídeos de gurus prometendo infalibilidade. No fundo, já era menos sorte e mais uma ilusão de controle. Senti ele mais confiante, quase arrogante. Camila, eu entendi o segredo da roleta online. Quem joga com cabeça nunca perde. Por pouco tempo, a roleta trouxe cor para nossa vida. O problema é que a sorte um dia sempre muda. Mas naquela fase, era só celebração, risos, apostas e o doce, venenoso sabor da vitória fácil. Acho que é isso que destrói. A promessa feita pelo jogo de que dessa vez tudo vai dar certo. Você já sentiu isso? A ilusão de que finalmente está vencendo? A queda do Eduardo não veio de uma vez. Como tudo que é venenoso, começou devagar,
quase imperceptível. Os primeiros indícios vieram disfarçados de pequenos tropeços. Uma conta que ele esqueceu de pagar, uma desculpa para não sair de casa, um cansaço diferente no olhar. No começo, os prejuízos da roleta online eram camuflados pelas lembranças dos ganhos. Hoje perdi só um pouco, mas amanhã recupero, ele dizia, tentando soar despreocupado. Eu queria acreditar. As rodadas de apostas aumentaram. A cada derrota vinha uma promessa, para mim, para ele mesmo, de que seria a última vez. Mas o ciclo era inevitável. Perder, apostar mais para recuperar, perder de novo, insistir e, claro, esconder. Mentiras passaram a fazer parte do cotidiano. Ele dizia que tinha trabalhado em dobro para justificar a ausência em casa, mas as notificações do aplicativo mostravam o contrário. Começou a pedir dinheiro emprestado, primeiro alegando despesas do carro, depois dizendo que ia usar só para uma última aposta, aquela que resolveria tudo. Eu nunca queria ver meu irmão humilhado, mas vi, quando precisou pedir dinheiro ao vizinho, à minha tia, a amigos já desconfiados, todos com a mesma promessa de reembolso que nunca veio. Eduardo se trancava mais no quarto, sumia durante horas, o olhar fixo na tela, cercado de anotações de padrões da roleta online. A alegria virou ansiedade. O sorriso aberto deu lugar a um riso nervoso, cada vez mais raro. Dormia mal, acordava mais mal-humorado, explodia comigo por qualquer motivo. Nos almoços de domingo, outrora animados com piadas e planos do futuro, reinava o silêncio constrangedor. Os amigos começaram a sumir, um por um, cansados dos pedidos de ajuda e das histórias mal contadas. Eu mesma, às vezes, não reconhecia mais quem morava comigo. A vergonha tomou o espaço do orgulho. Percebi que Eduardo começou a evitar encontros em família, parou de responder às mensagens dos amigos, se irritava fácil, se fechava, evitava contato visual. Uma vez falei que estava preocupada e ele explodiu. Você não entende, Camila. Eu vou sair dessa, mas não agora. Só preciso de mais uma chance. Eu já não sabia se tentava ajudar ou dar espaço. Tentei convencer ele a procurar ajuda ou me deixar segurar o celular durante uns dias. Ele recusava sempre. Dizia que estava controlado e que só precisava de um pouco de sorte. As contas de casa começaram a atrasar, a comida ficou mais simples, as brigas se tornaram comuns. Quase toda noite ouvi Eduardo chorando sozinho no quarto, sussurrando promessas de mudança e enumerando baixinho o dinheiro perdido. O pior foi perceber que a minha presença, antes confortante, tinha virado um lembrete daquilo que ele estava perdendo. Eu sofria por ele, mas era impotente. Ninguém entende como é, até ver de perto o buraco se abrindo devagar e engolindo quem se ama. A roleta online não levou só o dinheiro do meu irmão. Levou a confiança, levou a esperança, levou a alegria de viver. E a cada giro, Eduardo afundava um pouco mais, até quase desaparecer. Você consegue imaginar o que é assistir uma pessoa se apagando bem na sua frente? O fundo do poço não tem alarme. Ele não avisa quando chega, nem parece definitivo. A cada dia você acha que o pior foi ontem, até perceber que ainda tá caindo. Com o Eduardo, a roleta online foi desmontando pedacinho por pedacinho tudo o que ele tinha de mais humano. O dinheiro, os bens, até a autoestima, nada resistiu. Quando perdeu o carro, o último bem da nossa família, eu entendi que chegou no limite. Vi meu irmão tentando justificar o injustificável. Camila, apostei só para tentar pagar os atrasados. Se eu ganhasse, resolvia tudo de uma vez. Eu já estava no desespero. O carro, que ele comprou com tanto esforço, virou um número negativo na nossa conta bancária. Depois disso, simplesmente desistiu de procurar trabalho. Perdeu o único sustento que mantinha. Eu continuei tentando cobrir as despesas mínimas com meu salário e uns bicos, mas era insustentável. Nossa casa, antes cheia de alegria, virou um mausoléu de silêncio e vergonha. Não demorou até as ligações começarem. Cobranças agressivas do banco, do cartão, de colegas de trabalho que emprestaram dinheiro e nunca mais receberam de volta. Eduardo passou a evitar até mesmo sair na rua, com medo de encontrar alguém cobrando ou perguntando dele. Era só eu e ele dentro do apartamento. E mesmo assim, parecia que ele estava a quilômetros de distância. À noite, o choro dele ficou diferente. Não era mais só tristeza. Parecia desespero.
Ele variava entre longos períodos de apatia e momentos de raiva explosiva, como se o mundo tivesse virado um inimigo invisível. A cabeça baixa, a barba por fazer, as roupas jogadas no chão, o mau cheiro da comida esquecida na pia, tudo mostrava um abandono irreversível. Eu tentei falar sobre terapia, procurei grupos de apoio, li sobre dependência em jogos, cheguei a pedir ajuda para amigos, mas ele não aceitava falar com ninguém. Pra quê, Camila? Eu já perdi tudo, por que você não me deixa quieto? Num domingo sombrio, depois de semanas que ele mal trocava uma palavra comigo, Eduardo me olhou nos olhos pela última vez. Só queria que você soubesse que a culpa não é sua. Eu não consigo mais desistir dessa maldita roleta online. Ela acabou comigo. Ele chorou, pediu desculpa, disse que me amava. Eu quis segurar, fiquei abraçada com ele ali no chão da sala, tentando passar um pouco de força, mas acho que já era tarde. 2 dias depois, cheguei em casa mais cedo e encontrei um silêncio diferente, um vazio sufocante. Eduardo tinha ido embora. Deixou uma carta preta de lágrimas, só com poucas linhas trêmidas. Me perdoa, Camila. Eu não sou mais eu. A roleta me tomou tudo, até a vontade de viver. Naquele momento, entendi o que significa fundo do poço. Não é só perder dinheiro, não é só perder bens. É perder quem você mais ama para uma máquina fria e impiedosa que nunca se cansa de cobrar mais uma aposta. O nome do meu irmão agora é um eco de saudade. E a roleta online, o abismo que nunca mais me deixou inteira. Você já amou alguém a ponto de perder a si mesmo na dor do outro? Porque eu perdi. A vida depois da partida do Eduardo nunca mais voltou ao normal. E, para ser sincera, acho que nunca voltará. O mundo não para quando alguém vai embora desse jeito. No mesmo dia em que vi meu irmão pela última vez, vi também a polícia, ambulância, vizinhos curiosos olhando pelo corredor, perguntas absurdas de gente que só quer ter o que comentar à noite. Até hoje, quando fecho os olhos, sinto o cheiro do apartamento, o silêncio ecoando em cada canto, o vazio maior que tudo que coube ali um dia. Os detalhes mais comuns, a caneca dele esquecida, o boné jogado no braço do sofá, o último pedaço de pão pela metade, viraram relíquias dolorosas de quem já não está. O efeito da roleta online se estende para além do último giro ou da última perda. Eu achei que o sofrimento ia diminuir com o tempo, mas a verdade é que ele muda. Vira falta, culpa, questionamento. Me pego refazendo cada conversa, cada pequena discussão, cada gesto de carinho mal dado, procurando onde poderia ter feito diferente. Por muitos meses, pensei em largar tudo. O trabalho virou peso insuportável, dormir era quase impossível, e o pouco de humor que sustentava minha vida foi sumindo. A saudade é um buraco sem fim. Os amigos e familiares procuram palavras de conforto, mas ninguém sabe o que dizer. Ouvi desde frases de revolta, isso nunca deveria ter acontecido, até tentativas de explicação. É doença, ele não teve culpa. Mas nenhuma delas preenche a ausência ou impede o pesadelo noturno. No final, sobra só o aprendizado amargo. Acreditar que pessoas fortes também quebram, que jogos virtuais são muito mais do que simples entretenimento e que vidas podem ser ceifadas por uma tela luminosa do celular. Depois do velório, o que restou foi a burocracia. Cancelar contas, juntar documentos, responder ligações de cobrança, entregar o carro tomado pelo banco, um roteiro cruel para quem só queria voltar no tempo. A casa ficou pequena, silenciosa, quase hostil. Aos poucos fui me obrigando a arrumar o quarto dele, desfazer memórias. Chorei sozinha por dias e dias, só de sentir o cheiro do perfume dele nas roupas, a voz dele gravada na caixa postal. Quem perde assim não se despede uma vez só, mas toda manhã. Com o tempo e a ajuda de uma amiga, consegui buscar acompanhamento psicológico. Tive que me permitir pedir ajuda, falar da vergonha, do medo, da raiva, do sentimento de impotência. Descobri que milhares de famílias atravessam esse mesmo luto silencioso e que quanto mais oculto o vício, mais venenoso, mais fatal. De tudo isso, ficou uma certeza: roleta online não é só um jogo, é uma armadilha capaz de matar sonhos, famílias e vidas inteiras. Meu irmão não foi fraco. Ele foi tragado por uma força muito maior, construída para sugar até a última gota de esperança.
Hoje me obrigo a transformar a dor em alerta. A história do Eduardo não pode ser estatística. Se posso evitar que mais alguém seja engolido pelo vício, que mais uma família seja dilacerada, preciso que todo mundo saiba. Não existe ganho nessa roleta, só perda. E às vezes, perda é para sempre. Você já pensou em quanto custa girar a roleta só mais uma vez? Eu sei o preço, e ele é alto demais para qualquer família pagar. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história é um alerta, e cada alerta pode salvar uma vida.